Bom, boa noite, Agostinho. Meu nome é Matheus Andrade, sou aluno do segundo período de Engenharia Elétrica e estou aqui para mostrar o projeto Sculptor 3D, né, que é da segunda unidade de programação avançada. Bom, aí de início estou aqui no GitHub, mostrando aqui o link do repositório que está todos os arquivos, né, o arquivo .h, .cpp, .off e o executável, né? E também alguns prints de como ficou a escultura, caso não queira olhar o .off. Enfim, aqui o código, o .main, .header, .h, que foi o que o senhor disponibilizou, né? Aqui está todos os métodos e as variáveis protegidas da classe. E também o struct do Voxel, com todas as variáveis que ele possui. Bom, e aqui no Sculptor, no .cpp mesmo, essas foram as bibliotecas usadas. Essa aqui é a mais diferente que tem. Ela eu utilizei para definir a quantidade de casas decimais que vão aparecer no write-off, porque eu tive alguns probleminhas. Eu utilizei ela só para isso, né? Mas eu tive alguns probleminhas porque eu estava escrevendo só 0 nas cores e, por exemplo, quando eu escrevia 0, 1, 0, o MeshLab, que é o que eu estou usando, às vezes ele não estava identificando a cor, não sei o que estava acontecendo, e estava ficando preto, mesmo colocando alguma das cores 1. E aí eu percebi que se eu colocasse 0.0, 1.0 e 0.0, a cor aparecia. Então eu tive que utilizar ele para que a saída, né, no arquivo saísse com casas decimais. Enfim, foi só para isso, e o resto aqui foi para fazer o write-off também, o put box, put sphere, tudo. Beleza, aqui o construtor, o sculptor. Aqui está a alocação dinâmica da matriz 3D. Eu optei por utilizar o new. Eu comecei utilizando o malloc, a função malloc, para tentar alocar a matriz 3D. Porém eu tive algumas dificuldades. E assim, eu fui pesquisando na internet como fazer ela ficar viável, né? Porque estava tendo alguns problemas. E eu encontrei aqui no Stack Overflow algum pessoal, né, perguntando em quais casos deve usar o malloc ou o new. E assim, esse usuário aqui teve 451 votos, né? Diz que ao menos que você seja forçado a usar C, você deveria nunca usar o malloc e sempre usar o new. Aí eu fui pesquisar como que eu utilizava o new, né, e também o porquê que não utilizar o malloc, essas coisas. E assim, eu vi aqui que o new, ele já calcula a variável, né, então não precisa usar o size of. Ele chama o construtor assim, eu não vou saber dizer todos os motivos, mas eu utilizei o new e assim, funcionou, né? Eu não sei porque eu não consegui utilizar o malloc, também não consegui achar alguns sites que ajudassem. E eu fiz o new funcionar. Bom, aí aqui está a alocação, né, da primeira dimensão, aqui da segunda dimensão e aqui é da terceira dimensão. E aqui já está atribuindo valores iniciais para todas as variáveis do struct, do voxel, né? O voxel chamado V. Bom, isso. Aí a destrutor, ela utiliza o delete, então essa é da mesma forma, né? Ela delete primeiro uma dimensão, outra dimensão e por fim a terceira dimensão. E é lembrar de usar os colchetes, porque senão não funciona. Bom, aí no setColor, aqui teve um probleminha, porque o R, o G e o B, eles têm o mesmo nome da variáveis aqui das cores, né? Então definiu essas variáveis da classe as mesmas do método. Então teve algum probleminha de talvez porque essa daqui vai sobrescrever a variável da classe. E aí pesquisando eu vi que o this é utilizado nesses casos, né? Então por isso que eu utilizei o this, não tinha usado ainda. E eu coloquei o dividido por 255, porque no main eu preferi colocar as cores de 0 a 255, porque 0 a 1 eu não estava achando alguns sites que me dissessem a cor correta, então eu preferi
dividir aqui e utilizar aqui por 255 para facilitar na hora de fazer o desenho. Bom, o putvoxel é só fazer com que as variáveis do struct, do V, recebam as cores e a transparência e diga que o isOn é true agora, né? Somente isso. E o cutvoxel vai dizer que é falso, para que ele não seja escrito no write-off. Bom, e o putbox, ele vai pegar os intervalos tanto do x, do y e do z e vai colocar um voxel dentro desses intervalos. Então, quando esse intervalo for verdadeiro, né, tiver dentro do for aqui, ele vai fazer com que o voxel apareça. Então, ele começa com x0 e ele vai até x1. Então, dentro desse intervalo ele vai aparecer. E no cutbox é a mesma coisa, porém ao invés de ser putvoxel vai ser cut, certo? Aí a esfera segue na mesma ideia, né? Ela vai colocar um voxel que tenha no intervalo do menos raio até o mais raio, né? Ele pega o meio raio e o menos raio é aqui. Então ele vai colocar um dentro desse intervalo. Aí ele pega isso para todas as dimensões, né? Assim. Porém, teve um probleminha que eu tinha feito só isso, não tinha colocado esse if. E quando eu colocava um raio maior do que o tamanho da dimensão, né, o tamanho da dimensão é o nx, ny, z, ele dava algum problema na compulação e não gerava o arquivo. Então eu tive que bolar essa condição aqui para que ele não fosse maior que não fosse menor que 0 e nem maior que nx, ny e nz, certo? Porque senão dava algum problema. E é isso, o cut thread é a mesma coisa, só que ao invés de put é o cut. E a ellipse, ela segue na mesma pegada da esfera, né? A ellipse é a mesma ideia, porém elas têm só que ao invés de o raio ser o mesmo para todas as coordenadas, é uma para cada coordenada, certo? E aqui o putvoxel e o cutvoxel pro cut ellipse, né? Bom, e o write-off, ele vai criar o arquivo, né, com o diretório que você colocou. Bom, e aqui a primeira parte ele vai contar quantos voxels tem no desenho, quantos voxels estão com isOn true, né? Ele faz isso para calcular a quantidade de vértices e arestas que vão ter que ser escritas no arquivo, né? Ele já começa escrevendo o off, aí pula a linha, o número de vértices e de arestas. Aí a face não precisa, 0. Bom, aí a segunda etapa, ele pula a linha e vai escrever a quantidade que vai ter, as coordenadas de cada voxel que está com isOn true. Então, como já tinha lá no site do projeto Sculptor 3D, de um voxel só, com o ponto central dele, as coordenadas dele era essa aqui, menos 0.5, menos 0.5. Ficou fácil fazer o algoritmo para qualquer coordenada, né? Então, se eu estou na coordenada 0, 0, 0, então ele vai ser 0 menos isso, então vai ficar só menos 0.5, mais 0.5, menos 0.5. E caso ele esteja na 1, 0, 0, aí vai ficar 1 menos 0.5 é 0.5 positivo. Então, ficou fácil sair andando em toda a dimensão com esses valores já apresentados, né? E é assim que ele segue. Se eu boto 1 aqui, ele vai para o eixo X, vai para 1, e o J e K, que é o eixo Y e Z, ficam com o valor 0. Beleza? Aí aqui eu coloquei essa função set iOS flags iOS fixed, que é da biblioteca Yeomanip, não sei como é que fala. E ela vai fixar as casas decimais aqui dos valores de RGB, porque, né, por causa daquele problema. E aqui é na mesma pegada das coordenadas, só que agora ele vai declarar aqui a ordem dos vértices que vão ter que ser escritos para aparecer a face do cubo, né, o vetor norma, porque pode aparecer uma face ou outra face.
Então é aqui que vai ser apresentado, vai ser definido a ordem desses vértices. Aí como o senhor já tinha dado a ordem lá de um, ficou mais fácil, porque o do próximo vai ser mais 8. Porque cada um tem 8 vértices, então começando do 0 vai até o 7, aí o próximo vai do 8 até o 15. Entendeu? Aí ficou mais fácil, então é só acrescentar 8 para cada loop que acontecer. Bom, e no final ele fecha o arquivo, né? Deixa eu só ver aqui. Opa. É isso mesmo. Aí ele vai pegando os valores de cor de cada voxel dessa, né? Ele vai passando todas as dimensões e vai imprimindo os valores das cores de cada voxel que tem, da transparência, respectivamente, aqui de acordo com esse caminhar aqui das variáveis. Bom, e no main, eu declarei uma 51 por 51 por 51, não usei nenhuma biblioteca, né, só do Sculptor. E assim, aqui eu não vou saber explicar muito, porque foi só como o pincel, né, eu coloquei, determine a cor, determine a esfera, eu utilizei o cutbox, eu acabei não utilizando muito a elipse, por causa do meu desenho, mas eu vou mostrar um código com a elipse funcionando, certo? E assim, quando eu queria colocar só um voxel, eu acabei utilizando o putsphere ao invés de putbox, porque putbox tem que escrever 6 argumentos, ao invés que putsphere só 4. Então, né, como uma esfera de um raio é só um voxel, um quadrado, então eu preferi utilizar ela para esse, né, só algo que eu percebi fazendo aqui. Bom, e aí ele vai criar aqui no final o write-off escultura.off. Então deixa eu compilar aqui, mostrar. Abrir aqui o terminal, só carregar um pouquinho. Bom, eu já deixei pronto aqui o comando de compilar, né? É g++, main.cpp, sculptor.h, sculptor.cpp, aí tracinho O Saturno, que vai ser o .x que ele vai criar. Pronto, compilou e agora ele vai executar. Aí ele vai demorar um pouquinho para executar, vou até abrir aqui. Opa. Ó, pode até ver que está com 0 KB que ele está criando. Aí quando ele criar aqui, vai estar com... Pronto, criou. Pronto, aí 8.9 kilobytes. Bom, aqui está o desenho. É Saturno, né, com as pedrinhas em volta. E o foguete. Foguetão. Ok. Então é isso. Eu vou só mostrar aqui com todas as funções, certo? Aí para fazer esse anel de Saturno, eu fiz uma esfera maior, né? E cortei ela no meio e cortei em cima e embaixo com o cut voxel. Eu cortei um retângulo aqui enorme, né? Desse tamanho aqui, assim, e outro aqui assim. Beleza. Enfim, né? Deixa eu só pegar aqui isso aqui, beleza. É só um momento. Só botar aqui. Compilar de novo, rapidinho. Ela ficou com 0 de novo. Aqui é o executado, né? Isso. Isso criou, é até maior. Bom, aí tá aqui, né, a esfera verde, a elipse vermelha e o cubo azul. Só tirar aqui pra ver. Aí, só pra mostrar, né, todos eles não são vazios por dentro, eles são preenchidos, né. Ó, só pra mostrar isso. Que eu acho que era isso que o método pedia, e não ele vazio por dentro. Então beleza. É isso, professor, obrigado aí. Aqui tá o link do Git.
Espero ter feito corretamente. E muito obrigado. Boa noite novamente. Valeu.